Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de movimento que a gente tem na cinemática, que é o movimento circular uniforme. Então vamos lá. Movimento circular uniforme. Que tipo de movimento é este? Ora, todo movimento de um móvel que faça uma trajetória circular, né? Ou uma parte daquela trajetória é fazendo uma curva, por exemplo. Né? Todo o movimento circular pertence a esse tipo de movimento circular uniforme que a gente vai dar uma estudada. Né? Então vamos ilustrar aqui o movimento circular. Fazer um círculo, ok? E aí é o seguinte, vamos ver as características de um movimento circular. Primeira coisa é a velocidade que a gente fala, né? A velocidade com que o corpo está se movendo. Vamos colocar um ponto aqui, como se fosse um corpo se movendo. A velocidade, no caso do movimento circular, ela é sempre tangencial, né, à circunferência. Então, se a gente fosse representar aqui com um vetor, a gente tem aqui, ó, velocidade, ok? Ela tem sempre um valor constante, né, no movimento circular, ela não muda, ok? O que vai mudar nele é a direção e o sentido do vetor. Então, vamos pegar 4 pontos aqui. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, a velocidade tangencial vai continuar a mesma, mas a direção e o sentido dele vai mudar. Olha só, né? Em cada posição aqui, a gente percebe que a direção e o sentido estão mudando. Aqui é horizontal para a direita, aqui vertical para baixo, né? Horizontal para a esquerda e vertical para cima. Então, isso vai mudar, mas o valor da velocidade não muda. E ela vai ser sempre tangencial à circunferência. Ora, se a velocidade tem sempre o mesmo valor, então a aceleração que esse corpo tem vai ser zero, né? Ou seja, se a velocidade não muda, ela está sempre lá, vamos pegar um exemplo, ela está sempre 10 metros por segundo. Então eu não estou tendo aceleração, né? Então aqui, ó, velocidade constante, ok? Significa o quê? Aceleração nula. Não tem aceleração, né? E como é que é a aceleração? A aceleração nesse tipo de movimento, a gente fala que é uma aceleração centrípeta. Ou seja, ela puxa o objeto para o centro, né, daquele movimento. Então a gente vai ter aqui a aceleração, né, um vetor aqui, aceleração centrípeta, né? Em todos os casos aqui, ó. Sempre apontando para o centro da circunferência. Aceleração centrípeta, e por aí vai. Ok, gente? Então, olha só, aceleração centrípeta, né? Ela é sempre perpendicular ao movimento, à direção da velocidade, né? Ao vetor da velocidade, ela vai ser sempre perpendicular, vocês podem ver aqui, né? Está sempre fazendo 90 graus com ele. Mudando novamente, o que vai estar mudando? A direção e o sentido da aceleração. Ok? Outra característica que a gente tem nesse tipo de movimento é o seguinte, o tempo que ele leva para fazer uma volta completa, né? O intervalo de tempo para ele fazer uma volta completa a gente chama de período. Então aqui, ó, período, a gente representa com a letra T maiúscula, né? Intervalo de tempo
intervalo de tempo, para fazer uma volta completa. Uma volta completa. Ok? Então o intervalo, se ele saiu desse ponto aqui, né, se ele saiu desse ponto, quanto tempo ele vai levar para fazer todo esse percurso aqui e voltar para o mesmo ponto? Esse intervalo de tempo a gente chama de período, né? E sempre é medido em segundos, ok? Sempre em segundos. Em segundos, ok? Agora, se a gente puder contar, né? Normalmente a gente tem esse tipo de informação. Quantas voltas ele deu em um intervalo de tempo? Né? O número de voltas que ele deu no intervalo de tempo. Normalmente é falado quantas voltas, por exemplo, se é um movimento muito rápido, quantas voltas ele deu em um segundo, no intervalo de um segundo. Isso a gente chama de frequência. Então aqui, ó, período, velocidade, aceleração e frequência. Ok? Frequência. Quantas voltas em um intervalo de tempo, né? Quantidade, vou colocar aqui, ó. Quantidade de voltas em um segundo. Normalmente é assim, né? E ele é representado, a unidade de medida dele é Hertz, né? A unidade de medida da frequência é Hertz. É homenagem ao físico que desenvolveu essa parte aí de estudos aí, da frequência. Também no sistema internacional ele pode aparecer representado de outras unidades de medidas. Pode ser rotações por segundo ou rotações por minuto. Seria RPS ou rotações por segundo ou rotações por minuto, RPM. Né? Como se relaciona o período com a frequência, já que são intervalos de tempo? Ora, a gente tem essa equação aqui, ó. A frequência, o F aqui, ele é o inverso do período. Então, se a gente tiver o valor do período e fizer o inverso dele, que é colocar 1 sobre ele, a gente consegue achar a frequência. E vice-versa, olha só. O período, ele é o inverso da frequência. Né? É assim que essas duas unidades aí se relacionam. Ok? Agora, vamos ver algumas equações aqui, ó. Equações do movimento circular uniforme. Okay? Uma das equações que a gente tem aqui é para calcular a velocidade. Essa velocidade aqui, ó, que a gente está falando. Ó. Como que a gente calcula essa velocidade tangencial? Ou velocidade linear, né? Vou colocar aqui, ó, velocidade tangencial. Através dessa expressão aqui, ó, velocidade vai ser 2π. Lembrando que π é uma constante matemática, né? Ela tem um valor constante aí, normalmente 3,14, quanto foi exigido nos exercícios, vezes o raio dessa circunferência. Lembrando o que é o raio, professor? Raio é a medida do centro dessa circunferência até a extremidade dele, essa distância aqui, ó. Isso daqui que a gente dá o nome de raio, ok? Então é 2π vezes o raio dividido pelo período, né? Aqui a gente pode fazer outra relação também, ó. Mas o inverso do período aqui, ó, o 1 dividido pelo período, não é frequência? Então a gente pode representar assim também, ó. Ou a velocidade tangencial é 2π vezes o raio vezes a frequência, né? Que a frequência é o quê? É 1 sobre período. 1 sobre período, a gente substitui pelo F. Então, uma forma da gente calcular aí a velocidade linear ou velocidade tangencial, né, do movimento aí.
Outra coisa que a gente também tem, que a gente pode expressar aí também, é a velocidade angular. Né? Como assim, professor? Ora, se a gente for pegar aqui uma certa referência aqui, ó, a gente tem o quê? Um ângulo aqui, não é? Um ângulo, que é aquilo que está formando. Então, esse ângulo variando com o tempo, né, a gente chama de velocidade angular. Né? O quanto que variou o ângulo com o passar do tempo. Né? A gente pode expressar assim, ó, velocidade angular, ou como que a velocidade se relaciona com a variação do ângulo, né? A gente pode expressar assim, ó, velocidade é ômega, que é o símbolo aí da velocidade angular, vezes o raio. Né? O que a gente pode interpretar com isso? Ora, se a velocidade é o raio, então a velocidade angular é quanto que variou o ângulo vezes a frequência. A gente chega nessa interpretação aqui. Ó. O ômega, então, ele é 2π vezes f, vezes a frequência. Se eu substituir desse termo aqui, o que virou? Virou o W, que o ômega, né? Da velocidade angular. Né? Ou pode ser representado assim também, né? Ou a velocidade angular 2π sobre o período. Né? Podem perceber que é a mesma coisa que a gente está representando aqui. Ok? Então, o ângulo, uma coisa que a gente tem que atentar. O ângulo, como que a gente mede o ângulo? Ora, a gente pode medir ele em graus, né? Normalmente o ângulo aqui da circunferência ele dá em graus, ou ele pode dar em radiano. Vamos ver essa relação aí, ó. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo, né? Vamos colocar aqui, ó, graus, né? Vamos colocar aqui, ó, graus, ok? E radiano. Então, olha só, 360 graus eu considero uma volta aqui completa. Saiu daqui, né? Subiu, desceu aqui, voltou, completou aqui, 360 graus. 360 graus em radiano, a gente fala que é 2π. Ok? Então, quando a gente menciona aqui 2π, 2π está considerando uma volta completa. Fazendo analogia aí, 180 graus, que seria a metade, né? A metade de uma circunferência, eu saio daqui e circulo até essa metade aqui. Então, se 360 é 2π, 180 vai valer π radiano, né? Pela metade. E por aí vai, ó. Dividindo pela metade, 90 graus. O que é? Vai ser metade disso aqui. Então, vai ser π dividido por 2. Entenderam aí a lógica? Né? Se for, sei lá, 60 graus, a gente for abaixando mais. Aí se a gente fizer a relação, vai ser π dividido por 3 e por aí vai. Ok? Então os graus ele pode vir em o ângulo, né? Que a gente está falando. Ele pode vir medido em graus ou ele pode vir medido em radiano. Normalmente a gente faz os cálculos usando o radiano aqui. Percebe-se que o 2π ele aparece nas equações. Né? Então, outra coisa, como que a transmissão por exemplo, um movimento circular é muito comum a gente ter uma engrenagem rodando outra, ou uma polia rodando outra polia através de uma correia. Né? Então, a gente tem duas características aí. Né? Por exemplo, vamos ilustrar aqui. Ó. Pela periferia, vamos colocar aqui. Ó. Periferia, que é a rotação considerando a parte externa. Né? Então, eu tenho aqui uma circunferência maior e uma menor. E elas estão ligadas aqui, ó,
por uma correia. Né? Por uma correia aqui. Então, o que significa aqui? Vamos falar aqui que eu tenho polia A e B. Ok? Como eles estão ligados à mesma correia, né, a velocidade dos dois aqui vai ser a mesma. Né? Então a gente pode colocar que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Por quê? Ora, a não ser que haja algum deslizamento de polia ou comece a escorregar aqui a correia, né, o que pode tensionar ela ou folgar ela muito e ocasionar que ela pode se distender ou arrebentar. Se não acontecer isso, a mesma velocidade que eu tenho aqui vai ser transmitida para cá. Né? Então, nesse caso que a velocidade dos dois é a mesma. Ok? Agora pode acontecer um caso que é pelo eixo. Vou colocar aqui, ó. Pelo eixo. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho uma outra polia aqui, e aqui eu tenho o eixo dessa polia A. E eles estão presos também a uma correia aqui. Ok? Então o que acontece? Eu vou ter um tipo de circunferência aqui. Vamos colocar aqui que eu tenho aqui um tipo de raio. Vou ter um raio aqui. Vou colocar aqui que a polia C. Eu vou ter um raio aqui. E aqui eu vou ter um raio maior. Concorda? Daqui do centro até a extremidade eu vou ter um raio maior. Aqui, ó, raio C e raio A. O raio dos dois vai ser diferente. Concorda? Ora, se eu tenho tamanhos de raios diferentes, o raio da circunferência A ela é maior do que o da circunferência C. E se a gente voltar lá na velocidade, como que a gente calcula a velocidade? Olha só, 2π vezes o raio, não é? Então, a velocidade tangencial aqui, ela vai ser proporcional ao raio. Então, eles estão presos aqui ao mesmo eixo. Mas, se eu for medir a velocidade aqui na periferia dessa polia, ele vai estar percorrendo mais espaço aqui da circunferência para fazer a mesma rotação que o C está fazendo aqui. Ou seja, ele percorre um espaço aqui mais rápido para acompanhar o C. Entenderam? Ou seja, se o raio aqui do A é maior, consequentemente a velocidade dele vai ser maior. Então, nesse caso aqui, ó, comparando os dois, a velocidade do A, né, vai ser maior do que a velocidade do C. Entenderam aí a lógica? Né? A gente está falando de velocidades aí tangenciais. Né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, a nível de ângulo, a mesma variação angular que eu estou tendo aqui vai ser a mesma que eu vou ter aqui. Né? Aí, no caso, a variação do ângulo dos dois é a mesma. Então, o que isso nos remete? Que o período do A aqui, ó, a gente pode interpretar assim. Ó. O período do A vai ser igual ao período do C. Okay? Eles vão completar uma volta no mesmo intervalo de tempo. Isso significa o quê? Que a frequência de A vai ser igual à frequência do C também. Ou seja, eles vão dar a mesma quantidade de voltas no prazo de 1 segundo. Ou seja, o ângulo dos dois aqui estão variando no mesmo intervalo de tempo. Então, ou seja, a velocidade angular do A vai ser igual à velocidade angular do C. Tranquilo, gente? Algumas características aí desse tipo de movimento circular uniforme. Né? Então, né, a gente destacou aí algumas características, né, dessa parte aí da cinemática que trata de movimento circular. Agora, vocês tentem fazer os exercícios que estão falando sobre isso, né, velocidade do movimento circular uniforme. Relembrem aqui os conceitos que eu falei com vocês. Qualquer dúvida, deem uma olhada também no
no livro de física que vocês têm. Né? Qualquer dúvida aí, vocês podem também entrar em contato comigo, ok? Bons estudos aí e até a próxima.